queridos, aqui quem fala novamente é o professor Ailton, professor de matemática da Escola Conde Pereira Carneiro, da quinta CRE. Nós daremos continuidade às nossas correções, queridos, e esse é o formuláriozinho que ficou especificado como classes e ordens, né, de um número. Então, começaremos aqui a primeira questão. Você já sabe que inicialmente nomezinho, turma preenchida, né, direitinho. Então vamos lá. Então vamos à primeira questão que está identificada como 3, né? A gente quer saber quantas ordens tem esse número aqui. Então, lembra, a tia passou isso com você, trabalhou isso com você no passado, né? É um assunto que vem sendo batido bastante, né? No fundamental, no primeiro segmento do fundamental, né? Antes de vocês chegarem ao sexto ano. Então aqui, ó, relembrando, basta fazer uma contagenzinha da direita para a esquerda que você vai matar a resposta desse exercício, ó, porque você conta assim, quando se trata de ordens, né? Isso aqui, o 0, ele está na primeira ordem, e o 8 na segunda, o 9 na terceira, o 2 na quarta, o 3 na quinta, o 8 na sexta e o 6 na sétima. Então é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 ordens, tá certo? Ah, professor, é fácil assim? Tá certo? Então não tem dificuldade nenhuma mesmo. A próxima questão. Com relação ao número 468.902, marque a alternativa verdadeira. Bom, queridos, aqui ele fala sobre valor absoluto e valor relativo. A ideia do absoluto é ser soberano, é aquele cara sozinho, tá certo? Você vai olhar para ele e dizer, ó, é absoluto, tá lá dele, está sozinho. Quando eu falo relativo, ele está pensando em alguém, ele está pensando na posição do número, tá certo? Então vamos ver como é que é isso na prática. Por exemplo, o valor absoluto do algarismo 6 é 60. Então, não. Quando eu falo em absoluto, é o que eu falei para você, ele é sozinho, ele é soberano. Então, o valor absoluto do algarismo 6 é 6, é ele mesmo. Tá certo, queridos? Quando eu falo aqui na 4, o valor absoluto do algarismo 4 é 400 mil. Não, 4, se for pensar nele como absoluto, seria somente o 4. Ele é sozinho, ele é soberano. Agora, por exemplo, esse 400 mil, ele vem da posição. Por exemplo, aqui eu tenho ele como 4, né? Então, a posição dele ele é o algarismo da centena de milhar, tá? Então, ele está nessa posição aqui e você vai completar com zerinhos para identificar o valor relativo dele, ó, porque ele é relativo à posição. Então, você tem o 4 aqui, aqui você teria 0, 0, 0, 0, 0. E essa alternativa estaria correta se ele usasse aqui o termo valor relativo, tá certo? Então, nós aprendemos a diferenciar valor absoluto do relativo. Beleza. Então, ó, a letra C. O valor relativo do algarismo 2 é 2. É isso aí, ó. Tá vendo? Ó, ele é soberano, ele está sozinho, ele está falando de, de algarismo absoluto, né? Não, perdão, né, queridos? Perdão, me desculpe, né? Aqui ele está usando o termo relativo, né? É porque, assim, nesse caso, né, o valor absoluto do 2 é o 2, lembra? Não tem, só comecei lendo errado, tá? Mas a explicação tá certinha. Então, quando eu falo em valor absoluto, é ele sozinho. Só que nesse caso aqui, o relativo funcionou até como se fosse absoluto. Por quê? Porque o algarismo, a posição aqui, ele está aqui no algarismo das unidades, né? Ele está no fim. Então, nesse caso, o valor absoluto vai ser o mesmo que o valor relativo, tá? Nesse caso em particular, tá bom, queridos? Então, nesse caso, o gabarito letra C, tá certo? É porque o tio leu
absoluto, me perdoe, tá? É porque aqui nesse caso o valor absoluto e relativo é a mesma coisa, então não vamos fazer confusão, tá? O conceito é diferente, mas nesse caso aqui ficou a mesma coisa. Bom, o valor relativo do algarismo 6 é 60, então olha só, aqui ó, o algarismo 6, né, tá aqui ó, nessa posição. Então eu teria um zerinho aqui, um zerinho aqui, um zerinho aqui, um zerinho aqui. Então eu teria 4 zerinhos. Então o valor relativo do algarismo 6 é 60.000, tá certo? Basta você pegar a posição dele, completar com os zeros que você vai saber o valor relativo, e também é conhecido como valor posicional, tá? Às vezes não está escrito relativo, está escrito posicional, é a mesma coisa porque é relativo à posição. Agora, absoluto, eu simplesmente olho para o número soberano, sozinho, abandonado, e aí você identifica ele como absoluto, tá certo? Então, pulamos aí para a próxima questão. Bom, aqui a tia bateu bastante com você nessa tecla, né? Essa posição aqui essa questão, né? Ele quer que você informe, né? A posição dele, né? Relativa à unidade, dezena, centena, lembra? Unidade, milhar. Então, ó, relembrando, unidade, dezena, centena e unidade milhar. Então, qual é a alternativa que faz essa colocação corretamente? Alternativa D, tá vendo? Ó, eu tenho 7 unidades, eu tenho 9 dezenas, eu tenho 3 centenas, eu tenho 5 unidades de milhar. O restante é para te confundir, tá, queridos? Então não precisa se prender ao restante. A questão número 6, a gente já batalhou, né, sobre essa questão do absoluto e do relativo. Aqui ele colocou um número e quer saber o valor relativo, né? Não é absoluto, é relativo ou posicional. Então o 7 está aqui, ó. Tá aqui o 7. Então o que eu falei para você? É só completar com zerinhos, ó. Ó, eu imaginaria um zerinho aqui, outro aqui, outro aqui. Opa, então o valor relativo do 7 é 7.000, né? Porque é só completar os zeros aqui depois dele. Pronto. Então você já finalizou. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima correção.